Eu agradeço a Deus pelo meu casamento. Mesmo nos dias em que o diálogo falhou, eu agradeço ao Senhor. Mesmo quando as palavras feriram mais do que curaram, eu agradeço ao Senhor. Mesmo quando o silêncio entre dois que deveriam ser um parecia interminável, eu agradeço ao Senhor. Mesmo que a frieza tenha tomado o lugar do carinho, mesmo que a mágoa ainda não tenha cicatrizado, ainda assim eu agradeço ao Senhor. Eu louvo a Deus pelo que Ele é, não pelo que o meu casamento está sendo agora, não pelo que o meu cônjuge está fazendo. O Senhor é digno de adoração, de honra e de louvor. E por isso, faça chuva ou faça sol dentro do meu lar, eu vou declarar: obrigado, meu Senhor. Que essa seja a sua oração no meio da discussão que não teve fim. Que essa seja a sua oração naquele dia em que você olhou para o lado e se sentiu completamente sozinho, sozinha, mesmo dormindo na mesma cama. E mesmo no dia da reconciliação, mesmo no dia em que o amor voltou a florir, declare: eu agradeço a Deus pelo meu casamento, pela minha família. Escreva isso aqui nos comentários. Meu irmão, minha irmã, eu te agradeço, Senhor. Amém? Escreva isso pela fé. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso devocional Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, ele fortalece o nosso canal. Se inscreva aqui se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um versículo que muita gente conhece, mas que poucos entenderam dentro do contexto do casamento. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Simples de ler, difícil de viver. E ainda mais difícil quando o tudo inclui a briga de ontem à noite, o distanciamento que já dura semanas, a sensação de que vocês dois estão caminhando em direções opostas dentro da mesma casa. Porque existe uma interpretação desse versículo que precisa ser corrigida, e especialmente quando nós estamos falando de casamento. Tem gente que lê assim: em tudo dai graças, e entende da seguinte maneira: você precisa agradecer a Deus pela traição, agradecer a Deus pela frieza, agradecer pela mágoa acumulada, como se você precisasse engolir a dor e fingir que está tudo bem. Só que essa leitura distorce o que o apóstolo Paulo está dizendo. Dar graças em tudo não significa agradecer por tudo. Significa agradecer a Deus em meio a tudo. Tem uma diferença enorme entre agradecer pela crise conjugal e agradecer ao Deus que está com você dentro da crise conjugal. Agradecer ao Deus que é fiel, mesmo quando o seu cônjuge falhou. Agradecer ao Deus que consola, mesmo quando a dor dentro do seu casamento ainda não passou. Agradecer ao Deus que sustenta você, mesmo quando o seu relacionamento parece estar desmoronando. E eu sei que eu estou falando para pessoas que estão vivendo isso nesse momento. Deus não é indiferente ao sofrimento que acontece dentro de um lar, irmãos. Ele sabe de cada conversa que terminou em briga. Ele conhece cada lágrima chorada no banheiro para ninguém ver, para os filhos não verem. Nada do que aconteceu no seu casamento escapa aos olhos de Deus. E é exatamente por isso que você pode agradecer a Ele no meio dessa dor. Porque Ele está lá. Ele estava lá com você. E isso já é motivo suficiente para louvar. Paulo sabia o que ele estava dizendo. Ele não escreveu esse versículo em um momento de tranquilidade da sua vida. Pelo contrário, ele escreveu essas palavras sobre gratidão
depois de ter sido apedrejado, preso, abandonado pelos seus companheiros. Paulo conhecia a dor de perto e mesmo assim ele dizia: em tudo dai graças. Porque a gratidão de Paulo não estava ancorada nas circunstâncias, ela estava ancorada em quem Deus é. E quem Deus é não muda, nem quando o seu casamento está em crise. Tem um povo na Bíblia que aprendeu isso da maneira mais difícil: o povo de Israel. Deus tirou Israel da escravidão com a sua mão poderosa. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele mandou comida do céu para eles. Ele fez nascer água da rocha. Ele estava com eles em cada passo na caminhada pelo deserto. E o que o povo fazia? Murmurava. A cada nova dificuldade, uma nova rodada de reclamações. O problema deles não era a falta de provisão, era a falta de memória. Eles olhavam para o problema e esqueciam de quem estava com eles no problema. E isso acontece dentro do casamento. Quando a crise chega, é fácil a gente esquecer de todos os anos em que Deus foi fiel. É fácil esquecer o dia do altar, a promessa feita, os votos, os momentos em que ele sustentou a relação quando tudo parecia impossível. E a cada nova tribulação conjugal, é como se tudo que Deus já fez nunca tivesse acontecido. Sabe como é o nome disso? Ingratidão. E a ingratidão endurece o coração do homem. Ela faz o casal perder a sensibilidade para a presença de Deus e para a presença um do outro. Então, eu preciso te dizer uma coisa com muito amor. Se você tem murmurado mais sobre o seu cônjuge do que agradecido a Deus por ele ou por ela, isso precisa mudar. Se você tem alimentado mais o ressentimento do que a memória das bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida, isso precisa mudar. A ingratidão corrói o que ainda está de pé no casamento. Eu não estou falando de uma gratidão que nega a realidade da dor. Eu estou falando de uma gratidão que é maior do que a dor, que reconhece o problema conjugal, que não finge que ele não existe, mas que mesmo no meio dele consegue dizer: Deus, eu confio em ti. Tu és bom. Eu te louvo pelo que tu és. Isso, irmãos, é maturidade espiritual. Isso é viver pela fé e não por aquilo que se vê. Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 4, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Repara uma coisa, ele aprendeu. Ele não nasceu assim. Ele aprendeu e nos extremos que ele aprendeu. E a palavra aprendeu nos diz que o contentamento, inclusive dentro do casamento, é uma decisão que se toma todos os dias, especialmente nos dias mais difíceis. A decisão de olhar para Cristo em vez de olhar apenas para o seu problema. A decisão de louvar a Deus por quem Deus é, em vez de focar só naquilo que está faltando no seu relacionamento. E é isso que Deus quer de você. Que você agradeça ao Deus que está com você, mesmo quando o casamento está passando por uma crise. Que você agradeça ao Deus que é restaurador e que pode reconstruir aquilo que parece quebrado. Que você agradeça ao Deus que é consolador e que está perto dos que têm o coração quebrantado, inclusive dentro do casamento. Sabe, irmãos, quando você agradece a Deus no meio de uma crise, inclusive de uma crise conjugal, você está declarando algo profundo, de que Deus é maior do que os problemas da sua relação, que a fidelidade dele é mais real do que a sua dificuldade. E quando você faz essa declaração, algo vai mudar. O problema pode continuar, mas ele perde o poder de paralisar o seu coração. A dor pode até continuar, mas ela não tem mais a última palavra sobre a sua vida, sobre o seu casamento. O louvor é uma arma espiritual. Nós aprendemos isso. Quando Paulo e Silas estavam presos, com os pés no tronco, eles cantaram.
Não porque a situação era boa, mas porque Deus era bom. E quando eles cantaram, quando eles louvaram a Deus, as cadeias se soltaram. O louvor abriu a prisão. Quando você escolhe louvar a Deus dentro do seu casamento, mesmo com a dor, mesmo com a mágoa, você está soltando as correntes que prendem a sua relação. Você está abrindo espaço para que Deus entre e faça o que só Ele pode fazer. Então, hoje, seja qual for a situação no seu casamento, eu te convido a fazer uma escolha. A escolha da gratidão. Não uma gratidão forçada, mas uma gratidão nascida da fé em quem Deus é. Uma gratidão que declara o seguinte: eu não entendo tudo o que está acontecendo no meu casamento, mas eu sei em quem confio. E isso é suficiente. O povo de Israel murmurou por 40 anos e ficou dando voltas no deserto. Paulo cantou na prisão e as cadeias se soltaram. A diferença não era a circunstância, era a resposta diante da circunstância. E hoje você tem a mesma escolha: murmurar ou louvar. Reclamar do seu casamento ou agradecer ao Deus que ainda está nele. Eu oro para que a sua escolha seja o louvor. Se você ainda não escreveu nos comentários, escreva isso agora. Escreva essa frase: eu te agradeço, Senhor. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Vamos falar com Deus. Pai, eu oro por cada casal que está assistindo esse vídeo hoje. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui com o coração partido por causa de uma crise, por causa de um sofrimento. Tem pessoas que estão dormindo no mesmo quarto, mas vivendo mundos separados. Tem pessoas que estão pensando em desistir de tudo. Tem pessoas que estão com uma mágoa acumulada durante anos. Eu peço que o Senhor ajude cada um a enxergar a tua presença dentro desse lar. Que eles reconheçam a tua fidelidade no meio dessa crise conjugal. Que eles declarem a tua bondade, mesmo quando a dor persiste, mesmo quando as feridas estão doendo. Senhor, perdoa essas pessoas que têm murmurado mais sobre o seu cônjuge do que agradecido por ele. Perdoa aqueles que têm olhado mais para os defeitos do outro do que para a tua graça sobre o relacionamento. Limpa o coração deles de toda amargura, de todo ressentimento, de toda ingratidão. E enche esse espaço vazio com uma gratidão genuína, com uma esperança renovada, com uma fé que descansa em quem tu és. Pai amado e querido, eu quero orar especialmente por esse casal que está à beira de um divórcio. Que eles saibam que o Senhor ainda está no meio desse casamento. O Senhor é quem sustenta essa família. Tu és o Deus da restauração. Nós cremos, Pai, que nenhuma crise é maior do que a tua presença. Que cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra saia dessa mensagem com um coração grato. Não porque tudo se resolveu, mas porque ela encontrou o Deus que é maior do que tudo que ainda não se resolveu. Que o louvor seja a resposta de cada um dentro do lar, diante de qualquer circunstância. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua família, sobre a sua casa. Compartilhe esse vídeo com seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que o seu casamento pode ser muito mais do que isso que está sendo hoje. Talvez você queira voltar a ter paz dentro da sua casa. Talvez você esteja buscando isso. Talvez você queira recuperar o carinho, o respeito, o diálogo. Ou talvez você queira impedir que o seu casamento seja desfeito de uma vez. E é por isso que eu preparei algo muito especial para você. Mas atenção, essa oportunidade eu só vou revelar amanhã, às 8 horas da manhã, dentro do nosso grupo de lançamento no WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. O casamento firmado na rocha
não é apenas mais um curso sobre relacionamento. Ele foi construído sobre 3 fundamentos transformadores: aliança, sabedoria e restauração. 3 pilares que fortalecem o vínculo conjugal, que restauram o respeito entre o casal e que alinham o casamento aos princípios que Deus estabeleceu desde o princípio. Aqui você não vai apenas descobrir onde o casamento começou a se fragilizar. Você vai aprender como reconstruir esse casamento, esse relacionamento. Você vai aprender a transformar discussões em diálogo. Você vai transformar distância em reconexão, frieza em parceria real. Você vai parar de repetir os mesmos conflitos, de carregar mágoas antigas e de viver um relacionamento marcado por essa tensão emocional que vocês estão vivendo. Assim como a gratidão no meio da dor é uma decisão espiritual, a reconstrução de um casamento também é. E o casamento firmado na rocha vai te ensinar a tomar essa decisão todos os dias, com fundamento, com sabedoria, com princípios fundamentados na palavra de Deus. Amanhã, às 8 horas da manhã, dentro do grupo de lançamento, eu vou revelar a oferta especial, o desconto de lançamento e os bônus exclusivos. E você vai poder me mandar a sua dúvida lá no grupo. Eu mesmo vou te responder, explicando como que esse curso vai poder ajudar a sua realidade conjugal. O link para você entrar no grupo está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou colocar ele aqui e também no comentário fixado. É só você clicar e entrar. Amanhã pode ser o início de uma nova etapa na sua vida, uma nova fase no seu casamento, uma fase mais leve, mais madura, mais segura, firmada na rocha. Eu te espero lá no grupo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.